Olá, eu me chamo Maria Cecília, sou estudante da Escola Estadual Américo de Paiva e hoje estou representando a turma do primeiro ano A e para contar sobre a nossa visita à fábrica de Guaraná Pequetito em Monte Santo de Minas. Nos dirigimos até o local através de ônibus disponibilizado pela escola. Ao chegarmos lá, fomos recepcionados pelo neto do dono da fábrica, o Felipe, que nos acolheu extremamente bem e atenciosamente explicou sobre o passo a passo ao se fabricar o refrigerante Pequetito. Ao entrarmos na fábrica, do lado externo, nos deparamos com uma pilha de madeira utilizada para gerar combustível às máquinas. Logo em seguida, na entrada, havia um armazenamento de nitrogênio líquido, essencial para a formação de combustão. Olhando para cima, era possível observar a fumaça saindo de dentro da fábrica, através de chaminés, e sem contar aquele fabuloso cheiro açucarado e incomparável de Pequetito. Finalmente, dentro da fábrica, foi possível visualizar o funcionamento da linha de produção. O funcionário estava responsável por desembalar as garrafas plásticas e enfileirá-las sobre uma máquina que as dirigiam para outro setor. Durante o caminho, Felipe nos mostrou um espaço onde se armazenava o açúcar. Havia uma grande quantidade por lá. Seguindo disso, pudemos visualizar as máquinas trabalhando a todo vapor, bem de pertinho. Uma delas era responsável por misturar o gás com o soro, que originaria o sabor do guaraná, seja ele tradicional, de maçã ou até mesmo limão. Outra máquina depois era responsável por higienizar as garrafas PETs. Esse processo foi feito 2 vezes para garantir uma limpeza profunda e recipiente. É, é adicionado em seguida o líquido juntamente com a tampa, todo muito rápido e constante. Nessa máquina era possível regular a quantidade de líquido que seria injetado no recipiente de 500 ml, 1 litro, 2 litros e assim consecutivamente. O lacre é inserido por uma espécie de escova, que ligeiramente envolve a garrafa, transportando a ela o adesivo com a logo da marca. A data de validade e a fabricação foram as últimas a serem inseridas no produto, por uma escova minúscula que dirigiam, por assim dizer, esses dados sobre a tampa. Após esse processo, outro funcionário estava encarregado por enfileirar as garrafas novamente, para que as máquinas pudessem embalar determinada quantidade de uma só vez. Acompanhados pelo representante da fábrica, o Felipe, que trabalha com o marketing, vimos o local de armazenamento de todas as garrafas. Continham garrafas de plásticos, que a quantidade era significativamente maior em comparação às de vidro, e, como já mencionado, havia de vidro também. Durante a pandemia, a venda das garrafas de vidro diminuiu drasticamente, pois os estabelecimentos que vendiam lanchonetes e padarias haviam fechado. Atualmente, a fábrica opta por sua maioria pela compra de garrafas PET, pois sua demanda ao consumidor é relativamente maior. O Guaraná Pequetito está no ranking do Brasil na quarta colocação de melhor refrigerante, ultrapassando até mesmo marcas famosas a pessoas que vêm de fora para garantir o seu. Os funcionários, em sua maioria, são funcionários por parentes. O pai de Felipe, por exemplo, trabalha no setor administrativo. Por fim, não menos importante, o representante Felipe destaca: as máquinas estão vindo para nos substituir a mão-obra humana. É apenas necessário alguém que saiba fazer a sua manutenção, por isso estudem e se destaquem no mercado de trabalho, pois só assim é que serão selecionados. Texto escrito por Helena Toledo Silva. Que é como se fosse ventilador invertido. A pessoa põe garrafa, olha que ela vai. Olha lá, ó. A própria máquina chupa a garrafa tudo, ó. Aí que é só isso, a pessoa só vai pôr as garrafas. Oi, meu nome é Ana Júlia Nascimento Ventura e eu estou representando o primeiro B da Escola Américo de Paiva.
Nós gostaríamos de descrever um pouco da nossa visita à fábrica de alumínio Luz Nobre de Monte Santo de Minas. Assim que nós chegamos lá, uma moça nos recebeu com muito respeito e nos orientou as medidas de proteção, que no caso seria não ultrapassar a faixa de segurança, onde produz as panelas com as máquinas quentes. Ela guiou a gente para dentro da fábrica e mostrou um pouquinho dos processos. Em um desses processos, nós vimos a parte mais bruta da panela sendo feita. A Luz Nobre, ela existe em Monte Santo de Minas há cerca de mais ou menos 25 anos. Ela começou bem pequena, com poucos funcionários, mas hoje em dia ela é grande e contém cerca de 300 funcionários. A fábrica ela pega diretamente o material bruto, como por exemplo latinha de cerveja, de refrigerante, e derrete esse material até virar uma chapa bem grande de alumínio. E corta essa chapa em formato de disco. Depois que eles cortam, faz a estampagem das panelas para o modelo desejado. No final da visita, o moço que estava nos apresentando a fábrica levou a gente até o refeitório e tirou a maioria das dúvidas que a gente tinha, deixando a gente bem confortável e satisfeitos com a visita. No geral, foi uma visita muito rica em conhecimento, que antes a gente não sabia muito. E nós agradecemos também pelo tempo gasto com a gente, que para nós foi um tempo bem gasto, e pelo conhecimento adquirido. Vou fazer ouvir. Peraí, galera. Ô, Vitória. Não, cadê a antecedência? Todas essas lembra.
Sobre a nossa visita a Cochupé, foi uma experiência interessante e bem diferente das atividades que normalmente fazemos na escola. Primeiro, tivemos uma palestra com o gestor do local, que nos contou a história, como a empresa funciona, os direitos dos funcionários e os benefícios que eram disponibilizados. Logo após, tivemos um breve passeio pelos arredores, visitamos a loja em si, que é aberta ao público, e até mesmo tomamos um café de lá. Vimos também alguns trabalhadores mexendo com sacos de grãos também e fomos a uma área superior onde era o armazém. Tinha até mesmo uma empilhadeira movendo alguns sacos maiores. O tempo foi curto, mas foi legal. Aprendemos algumas coisas sobre o local de trabalho e vimos as pessoas se esforçando e trabalhando em equipe. A Assembleia, são os cooperados, que é o que manda. Se a diretoria falar assim, não, eu quero que faça isso. Se a Assembleia não aprovar, não é feito. Então é através desse dono aqui, que é o cooperado, que resolve as coisas com os pés. Por isso, quando tem uma Assembleia aos pés, o cooperado tem que ir para definir se pode ou não pode. O que eu ganho sendo um cooperado da Cochupé? Então, aqui são alguns benefícios, né, que a Cochupé oferece para todos os produtores, para todos os cooperados. Assistência técnica gratuita, então ele tem uma... Sou Gabriele Manuel, do primeiro E da Escola Estadual Américo de Paiva. Visitamos a fábrica Big Bag de Monte Santo de Minas. Fomos recebidos pela arte, costura e inspeção. Depois de fabricados, são vendidos para armazéns e empresas que transportam produtos em grãos ou cereais. Essa empresa é uma filial de uma matriz em Vitória, Espírito Santo. Os funcionários são registrados e recebem um salário por produção. Percebemos que havia muito barulho produzido pelas máquinas, mas os funcionários receberam uniforme e proteção como protetor auricular e óculos. Hoje, a empresa daqui conta com 106 funcionários e a de Vitória com 50. Deixa as perguntas para fazer depois, que eu sei que tem muita gente que faz pergunta. E para a gente não atrapalhar a visita de vocês, aqui vocês vão conhecer o seguinte: nós somos uma fábrica e a gente hoje tem 108 funcionários, tá? Nós somos do Espírito Santo, mas Vitória, Espírito Santo, não é Espírito Santo do Pinhal aqui não, é Espírito Santo, Vitória, a matriz é lá, e nós viemos para cá, já tem 2 anos e pouco que nós estamos aqui. Nós fizemos esse desafio para quê? Aqui nós estamos gerando empregos, tá? Direta e indiretamente. Então vocês vão conhecer uma fábrica funcionando. Nós fabricamos contentores flexíveis. Se vocês não sabem o que é isso, se chama de Big Bag. Big Bag nos Estados Unidos se chama saco grande. Tá? Então, esses Big Bags, eles são para vários tipos de produtos. Ou seja, é utilizado para armazenar sementes, tá? Desde soja, café, milho, né, feijão, qualquer tipo de grãos. Eles são para esse tipo de armazenamento, para transporte desse tipo de material e para exportação, que é uma das mais fortes hoje no nosso país, são essas exportações de grãos. Porque vocês sabem que o Brasil é um dos maiores produtores de grão do mundo, entre todos esses que estão produzindo. Então a gente fabrica esse tipo de material para ficar mais fácil para ser transportado. Cuidado com o degrau, cuidado com não chegam próximo das máquinas, porque vocês têm os cabelos soltos. Aqui normalmente a gente pede para prender, porque as máquinas elas têm correia, né? E eu penso assim, não façam muito barulho para não desviar a atenção do pessoal que pode causar um acidente. Tá combinado? Sem problema? Alguma pergunta? Acho que está bem explicado então, né? Tem alguma dúvida, professor? Ou alguma coisa que você queria acrescentar?
Ontem eu trouxe os outros aqui na cooperativa e ele falou sobre um projeto. Quando devolve o bag, eles têm uma premiação. Você sabe disso? Como é que é? Peraí, não entendi. Por favor. É reciclado? A matéria-prima nós chamamos a ráfia. Nós trabalhamos com ráfia. Ela é um produto derivado do petróleo. Tá? São resinas de petróleo que fabrica o polipropileno, que é as bolinhas, para fabricar esse tecido aqui. Mas ela é originário do petróleo. Tá? Tem alguma história por trás desse bag? Não entendi, querido. Tem alguma história por trás desse bag? Dessa Tem empresa? alguma... História? Sim, como que começou? Bom, eu conheci isso quando eu trabalhava na companhia de petróleo. Mas o país e o mundo lá fora é muito utilizado esse tipo de material. Aqui no Brasil já tem bastante tempo, mas agora mesmo que começou, né, toda essa desencadear esse tipo de produto para que tenha facilidade no transporte e no armazenamento de grãos. Mas lá fora é muito utilizado isso aí. Foi assim, a história geral é você ter facilidade em manuseio de mão de obra e de armazenamento de produtos. Por quê? Eu não sei se vocês conhecem, alguém conhece o café em si? Todo mundo conhece café, né? E o café ele era armazenado em sacos, que nós chamamos, uns chamam de estopa, outros chamam que o nome certo é juta, o nome daquilo. E a juta é uma planta. E por falta desse produto, ninguém mais plantava a pita para fazer a juta e fazer essa sacaria. Eles hoje optaram para o plástico, migraram para o plástico. E aí essa imigrância do que foi feita, criou-se esse produto que se chama ráfia. Ele é mais resistente, é mais fácil de você manusear, melhora a condição de cada empresa de mão de obra, né, que é mais maquinário, né? E aí eles utilizam muito isso para essa a história certa, mais ou menos é isso aí. Deu para esclarecer? Ela foi aberta primeiramente aqui em Monsanto ou já existia? Não, nós abrimos a matriz, a nossa matriz é no Espírito Santo, ela é de lá, originária é de lá. Tá? E nós viemos para cá 2 anos e 3 meses que nós estamos aqui. Antes funcionou uma fábrica aqui, que se chamava Bom Sucesso, não sei se vocês ouviram falar, você deveria ser pequenininho, que já deve ter uns 8 ou 9 anos, e ela não deu certo. Ela foi embora, hoje inclusive ela está abrindo aqui de novo, que eu sei. Mas é que aqui aí nós. Aqui é onde que ele tem um sistema que trava por dentro. É uma redinha que é para passar o pão, abre com ele e fica bem retinho. Ele tem capacidade de 1000 kg. Aí fazer essa depois de cheio, ele é suspenso. Aí as empilhadeiras carregam, você coloca faz assim. Apareceu minha unha assim, sabe a câmera, né? Eu passei a unha assim sem querer e ficou verde, depois sumiu. Abre isso aqui. Aí vamos lá, o braço da aqui cai pra fora, aqui é aberto. E aí, o negócio eu vou precisar de lugar. Você está perguntando? Eu faço pergunta de dois, amarrar eu faço. Não pode perder também.
fertilizadeira dele, outra coisa. Só no efeito ofensivo.